Olá, muito bom dia para você que está chegando com a gente aqui no nosso Pão da Palavra desta segunda-feira. Hoje eu estou aqui com vocês para fazermos a nossa meditação, a nossa reflexão do Evangelho do dia, neste dia 10 de agosto. Vamos então fazer uma breve oração e aí fazer a leitura do texto de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Espírito de Deus, o Espírito de Deus que é o conforto, a esperança e a certeza da vida para os mártires. É o Espírito de Deus que conforta, que fortalece aqueles que caminham para o martírio, aqueles que entregam a sua vida como oferta, como oferenda nas mãos de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, portanto, nesta segunda-feira, hoje dia 10 de agosto, a igreja em todo o mundo celebra no grau de festa litúrgica, São Lourenço, diácono e mártir. Hoje, portanto, é o dia do diácono. Dentro deste mês vocacional da Igreja do Brasil, nós meditamos, rezamos hoje pela vocação ao diaconato, que é um grande dom para toda a igreja, é um presente de Deus para a igreja, uma grande graça que foi fomentada principalmente a partir do Concílio Vaticano II. Portanto, como é uma festa litúrgica, nós temos hoje leituras próprias. O Evangelho é tirado de São João, capítulo 12, versículos de 24 a 26. Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama sua vida a perde, e quem odeia sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém quer servir-me, siga-me, e onde estou eu, aí também estará o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, portanto, hoje celebrando a festa deste grande santo da igreja, São Lourenço, diácono e mártir. São Lourenço, ele nasceu na Espanha, em Huesca, e morreu martirizado em Roma, no ano 258, portanto, logo ali no começo da igreja, nos primeiros séculos, do século III, antes ainda da igreja ser a religião oficial do Império Romano. Portanto, Lourenço viveu num período muito difícil da história, num período em que os cristãos e a igreja eram perseguidos. E ele foi diácono em Roma do Papa Sisto II, o Papa Sisto II que foi martirizado pelo imperador Valeriano no dia 6 de agosto, portanto, 4 dias antes de Lourenço. E qual era a função do diácono naquela época? É um tanto parecida quanto a do diácono hoje, mas talvez um pouco diferente.
o diácono, e Lourenço particularmente, ele era responsável por administrar os bens da igreja, ele vivia ali muito próximo ao Papa, e ele era como que um esmoleiro do Papa. Ele administrava os bens da igreja, o dinheiro da igreja, e tinha também a função de cuidar das obras de caridade da igreja, de ajudar os pobres de Roma, de ajudar as viúvas, de ajudar os doentes. Então Lourenço tinha esta função, além de servir o altar, de servir na liturgia papal de Sisto, do Papa Sisto. Pois muito bem, quando o Papa ele vai ao martírio em 6 de agosto de 258, diz a tradição de que Lourenço teria dito ao Papa Sisto II: ó Pai, onde vais sem o teu filho? Tu que jamais ofereceste sacrifício sem a assistência do teu diácono, vais agora sozinho para o martírio? Olha que bonita esta fala de Lourenço ao Papa. Veja como ele assumiu este serviço diaconal com inteireza, com o coração pleno, sem estar dividido. E quando o Papa vai ao martírio, ele diz: olha, eu que servi o altar contigo a vida toda, agora o Senhor vai ao martírio sem o teu diácono. Agora que é a hora da grande oferta, que é a oferta da tua vida, eu não vou poder fazer esta oferta da minha vida também. E aí o Papa teria dito para São Lourenço: Lourenço, aguarde, porque mais alguns dias e te aguarda uma coroa ainda mais bonita. E o Papa foi martirizado com alguns outros diáconos, se eu não me engano, mais 3 diáconos, porém Lourenço sobrou, por isso que ele disse isso. Mas por que Lourenço não fora martirizado junto com o Papa? Porque fora pedido a Lourenço que recolhesse, que apresentasse ao prefeito da cidade de Roma os tesouros da igreja, como ele era o responsável pelos bens da igreja. Então foi pedido a Lourenço que que trouxesse ali aos poderosos os tesouros, as riquezas da igreja. Lourenço pediu alguns dias, talvez alguns já tenham escutado essa história. Ele pediu alguns dias, ele foi, chamou, reuniu as viúvas, os pobres, os órfãos, os aleijados, os cegos, todos aqueles que estavam ali perambulando por Roma. Quem conhece Roma sabe que tem muitos pedintes pela rua, imagina naquele tempo, 300 anos, no século III. E Lourenço levou ao hall do palácio do prefeito todas essas pessoas desvalidas, excluídas da sociedade, que eram as pessoas que a igreja ajudava. E ele apresenta e diz: olha, aqui estão os tesouros da igreja. Estes pobres, estes doentes, estes são o grande tesouro da igreja, e esses tesouros nunca diminuem. Ao contrário, este tesouro sempre aumenta, cada vez mais. E aí, lógico que isso foi encarado como uma ofensa. E aí, Lourenço foi queimado vivo em uma grelha. E diz a tradição, alguns já devem ter escutado, e parece que São Lourenço era uma pessoa muito bem-humorada, né? E quando estava de um lado na grelha, ele teria dito para os seus algozes: muito bem, este lado já queimou, agora falta queimar o outro lado, agora vire para assar o resto. Então, assim, no dia 10 de agosto de 258, o diácono São Lourenço, então, é martirizado e é enterrado fora dos muros de Roma, na Via Tiburtina, onde o imperador Constantino,
anos depois, aí quando o catolicismo, o cristianismo passa a ser a religião do império, o imperador Constantino constrói lá, sobre o túmulo de Lourenço, uma basílica a ele dedicado. E a festa de São Lourenço é uma festa muito importante na Igreja de Roma, é uma devoção muito grande também entre os romanos e foi por todo o tempo. Então nós pedimos, portanto, a intercessão do diácono e mártir São Lourenço por toda a igreja nos tempos atuais, sobretudo para que sejamos uma igreja sempre mais diaconal, uma igreja sempre mais comprometida ao serviço. E então São Lourenço, nós percebemos, meus irmãos, que ele foi um homem que a vida toda viveu isto que o Evangelho de hoje nos coloca. Se o grão de trigo, se o grão não cai na terra e não morre, ele permanece apenas um grão. Ele não tem um fruto, ele não dá fruto. Qual o sentido de um grão cair na terra para permanecer apenas um grão? Não tem sentido nenhum, ele vai ali desaparecer. O grão de trigo, qualquer semente precisa cair na terra para frutificar. E como ela frutifica? Deixando de ser semente, transformando-se, morrendo. É isto que Jesus explica no Evangelho de hoje, quando ele chega a Jerusalém para sofrer o seu martírio, para concretizar e para se tornar o grande diácono. Jesus é o grande diácono, é o grande servo, porque ele oferece a sua vida na cruz. Então, quando ele chega a Jerusalém, que perguntam, né, a André, que queriam ver Jesus, né? Filipe diz a André, quero ver Jesus. E aí André diz para Jesus, e Jesus anuncia mais uma vez a sua paixão e diz, quer me ver? Então, olha, é preciso ir comigo até a cruz, até a doação da vida. Aquele que quer ser meu discípulo precisa ser como esta semente que cai na terra e que morre para ir dar frutos. Meus irmãos, assim também é a nossa vida. Veja, nem todos temos a vocação para o martírio, como teve Lourenço. Santo Antônio, por exemplo, era um santo que queria ser martirizado, mas não era essa a vocação a qual Deus lhe tinha chamado. São Francisco de Assis também tinha esse desejo, mas também não foi esta a vocação a qual Deus o chamou. E, no entanto, todos nós temos a vocação de dar a vida através da nossa doação. Pode ser que o nosso martírio seja o martírio do tempo, dedicar um tempo para o serviço. Pode ser que o nosso martírio, ao qual somos vocacionados, seja o martírio do ouvido, de ouvir as pessoas para consolá-las. Pode ser que o nosso martírio seja o martírio da oração, estar em uma vida de oração. Pode ser que o nosso martírio seja com os filhos, seja com o marido, com a esposa, carregando a cruz das dificuldades do dia a dia. A cada um, Deus pede uma forma de doação. A Lourenço, ao Papa Sisto II, àqueles outros diáconos no ano 258, foi a doação do seu sangue, o derramamento do seu sangue. Mas qual é a nossa vocação? Em que nós precisamos morrer para frutificar? É como diz a bem-aventurança, não é? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles serão o reino de Deus. Ou seja, o martírio do despojamento, o martírio de deixar de lado aquilo que possuímos, aquilo que nos impede de seguir, de viver a vida cristã, de viver a solidariedade. Neste tempo da pandemia, quantos martírios estamos vivendo? Quantos martírios no sentido de ter de nos despedir de entes queridos, de
o martírio da perda do emprego, o martírio da incerteza, que é ali que dilacera o nosso coração, que dilacera a nossa mente. Quantos estamos vivendo esse martírio? Mas o martírio ao qual somos chamados neste tempo da pandemia é justamente de sermos diáconos e diaconisas aos nossos irmãos que mais estão sofrendo neste período tão difícil da história, neste período que mais do que nunca precisamos de diáconos e de diaconisas para servir aos nossos irmãos que tanto estão sofrendo, não é? Então, quantos de nós e quantos em nosso meio estão vivendo este serviço, esta diaconia neste tempo da pandemia? Quantos enfermeiros, quantos profissionais da saúde, quantos trabalhadores dos supermercados, das fábricas, quantos que estão nesta linha de frente, motoristas, quantos que estão nesta linha de frente, trabalhando, dando a vida, correndo risco, sendo diáconos e diaconisas nas mais variadas atividades que não podem parar, que não tem como parar e que estão lá servindo aos irmãos. Às vezes nem religiosos são, mas estão servindo, estão sendo verdadeiros diáconos. Mas, meus irmãos, eu gostaria de, caminhando para o final desta nossa reflexão, caminhar para pensarmos um pouco no sentido do diácono na igreja, porque como São Lourenço é o padroeiro dos diáconos, nós então acho que vale esta pequena catequese sobre o diaconato, não é? Então a palavra diácono significa serviço, é diaconia do grego, e significa serviço. E esta dimensão do diaconato na igreja é uma dimensão belíssima, porque muitas vezes a gente vê o diácono e tem uma compreensão errada do que é o diácono, né? O Papa Francisco tem falado isso. O Papa Francisco diz, veja, o diácono, ele não é um clérigo de segunda categoria. Não, ele é sim, como diz a Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, o diácono é o grau inferior dentro da hierarquia da igreja. Mas não é inferior na dignidade, por exemplo, ou na importância. Não, ele é inferior no sentido de que ele não é um sacerdote. Ele não é ordenado para exercer uma função sacerdotal, mas ele é ordenado para o ministério, para o serviço. Veja que bonito, a igreja tem na sua hierarquia um grau da ordem especificamente para o serviço, para dar a vida servindo. Então, meus irmãos, o diácono, ele não é um semi-padre, o diácono, ele não é um meio-padre, ele não é um padre de segunda categoria, ele não é alguém que, não deu certo para ser um padre, então foi ser diácono. Não, não é nada disso. O diaconato é uma vocação, é um chamado de Deus para aquela função específica, que, como eu disse, quer dizer serviço. Então é uma vocação na igreja, Deus escolhe pessoas para o serviço. Para servir, para que tipo de serviço? Para 3 dimensões do serviço. O diácono, ele deve exercer o serviço em 3 dimensões. O diácono, ele serve a palavra, então o diácono, ele é ordenado para anunciar a palavra de Deus, para pregar. Ele é ordenado para o serviço do altar, para o serviço da liturgia. Então ele, por exemplo, assiste matrimônios, ele batiza pessoas, ele abençoa, ele pode abençoar.
o diácono, ele assiste o altar, ele serve o altar, porque o diácono, ele é um braço do bispo para o serviço. Ele está diretamente ligado ao bispo diocesano. Então, o diácono, ele é o braço do bispo para o serviço. E a outra dimensão do serviço, que é a dimensão da caridade. Então, o Papa Francisco, ele lembrava que muitas vezes a gente ordena diáconos apenas para servir ali, para presidir celebrações, para presidir batizados. Veja, esta é uma dimensão. Mas nós não podemos apenas clericalizar o diácono. Não, nós não podemos esquecer esta dimensão do serviço social, do serviço nos hospitais, do serviço nos asilos, do serviço aos pobres. O diácono, ele é ordenado para esta função. E aí há dois tipos de diácono. Há o diácono transitório, que são aqueles jovens que se preparam para o sacerdócio. Então, antes de receber o segundo grau da ordem, eles precisam receber o primeiro grau, que é o diaconato, e servir como diácono por pelo menos alguns meses. E é triste como muitas vezes a gente vê, algumas vezes, não muitos, mas a gente vê alguns jovens, alguns candidatos ao presbiterato, que vêm e que são ordenados diácono, mas que não vê a hora de se tornar padres, e que querem se tornar padres o quanto antes, mas se esquece às vezes dessa dimensão do diaconato. Precisam experimentar esta dimensão do diaconato, porque o padre, ele nunca deixa também de ser diácono, não é? O diaconato está intrínseco, porque um grau da ordem não abole o outro. Então, é preciso que todos os ministros ordenados se lembrem que tem o diaconato ali marcado, porque o diaconato, ele imprime um caráter que não se apaga. Então, esta é uma dimensão. E o Concílio Vaticano II restabeleceu e incentivou a ordenação de homens casados para o diaconato permanente. E esta é uma grande riqueza da igreja. Eu posso dizer, na minha cidade nós temos 2 diáconos e que são muito queridos nas comunidades, que são muito respeitados, que têm um casamento estabilizado, filhos criados, bem educados, que portanto constituíram uma família cristã enraizada, alicerçada, que promovem a caridade e que por isso foram ordenados pelo bispo para servir as comunidades. E que bem faz os diáconos permanentes, as comunidades, porque geralmente eles são pessoas que saem ali das famílias, que trabalham no mundo, que portanto conhecem muito como é a vida das pessoas no dia a dia, na sociedade, e que portanto fazem um tremendo bem, falam com uma linguagem muito acessível ao povo, e o povo entende muito bem. Então, os diáconos são um grande dom de Deus para a igreja, um grande fruto do Concílio Vaticano II, e eu gostaria de encerrar a nossa reflexão com o número 16 do decreto sobre as missões do Concílio Vaticano II, o decreto Ad Gentes, que fala sobre o diaconato. A Lumen Gentium, que é a Constituição Dogmática sobre a Igreja, também fala sobre o diaconato, mas é muito bonito o que diz o decreto Ad Gentes. Ele diz assim: nos lugares em que as conferências episcopais julgarem oportuno, restabeleça a ordem do diaconato como estado de vida permanente em conformidade com as normas da Constituição sobre a Igreja, a Lumen Gentium. É útil, com efeito, que para exercer um ministério verdadeiramente diaconal, quer pregando a palavra de Deus como catequistas, quer dirigindo em nome do pároco e do bispo comunidades cristãs dispersas, quer exercendo a caridade em obras sociais ou caritativas, sejam fortificados pela imposição das mãos,
transmitida desde o tempo dos apóstolos e mais estreitamente unidos ao altar, para que desempenhem o seu ministério mais eficazmente por meio da graça sacramental do diaconado. Então, ou seja, a imposição das mãos do bispo, o fato do diaconado adquirir um caráter sacramental, do sacramento da ordem, faz do diaconado justamente esta perfeita união com o Cristo sacerdote. Porque é o Cristo sacerdote o primeiro diácono, porque Cristo é o primeiro que serviu. Cristo é aquele, porque o modelo do diaconato é o Cristo lavador dos pés. É o Cristo que na última ceia, para mostrar o sentido da sua morte, ele lava os pés. Ele tira o manto, ele amarra a toalha na cintura e ele lava os pés. É bonito que o Papa Francisco, quando ele vai lavar os pés na Quinta-feira Santa, ele tira a casula, ele tira a estola de sacerdote, que é aquela que cai as duas pontas aqui sobre o peito, e ele põe a estola de travessado, que é a estola diaconal, para justamente nos mostrar este símbolo de que lavar os pés é uma atitude diaconal. E Cristo, sacerdote, diácono, ele exerce o seu diaconado, como eu disse no começo, da forma mais frutífera, da forma por excelência, dando a sua vida na cruz. Este é o grande serviço que Cristo, sacerdote e diácono, faz para a igreja, faz para o povo. Meus irmãos, que cada um de nós possamos ser diáconos, que todos nós possamos exercer este serviço na igreja, na sociedade, na família, porque o mundo serviçal é um mundo mais irmão, é um mundo mais fraterno. Assim nós podemos então, como Lourenço fez, e como tantos fazem na história da igreja. Sábado a Igreja do Brasil perde um grande bispo, Dom Pedro Casaldáliga, que era bispo emérito no Araguaia, um missionário claretiano, espanhol também, como foi Lourenço, um bispo que por muitas vezes esteve à beira de sofrer o martírio. Foi um grande diácono, foi alguém que serviu o seu povo, ainda que meio que muito polêmico, mas foi alguém que viveu a santidade da sua maneira, servindo o povo mais simples, o povo explorado, o povo marginalizado. Meus irmãos, que nós, portanto, inspirados e ajudados pela intercessão de São Lourenço, possamos ser cada vez mais servidores na igreja, porque, como diz o próprio Jesus, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.